falar um pouquinho sobre o EKS, que a galera também tem bastante dúvidas sobre a maturidade do EKS e o quanto de carga esse serviço da Amazon aguenta. Então, compensa, aqui... não compensa, né? Vamos só oficialmente iniciar o que é EKS. Manda ver. Isso. Bom, vamos começar pelo que é o EKS, então, né? O EKS é o Kubernetes gerenciado, né, pela AWS. Uma das vantagens que ele tem, já começando a responder, é o acoplamento, né, com os serviços da AWS, com aquela infinidade de serviços, né? Então ele tem um acoplamento muito forte dentro do ecossistema de serviços que a AWS oferece para a gente. Então, por exemplo, você pode plugar seu EKS num serviço de Kafka que eles têm disponível. Ele tem um acoplamento muito forte com o IAM, por exemplo. Então, você pode permitir os usuários federados logarem dentro do cluster. Você pode criar um usuário para logar dentro do cluster. Você pode criar roles. Você pode criar políticas diferentes. Então, você tem toda as vantagens das ferramentas de log também da AWS. Você pode criar um EKS, um cluster de EKS gerenciado e plugar todos os seus logs lá dentro desse cluster, de EKS não, de ELK. Então, uma das vantagens que ele tem é essa. Outras vantagens, ele abstrai para você a gestão de você fazer a replicação, por exemplo, como ele deploy em várias vezes, ele tem alta disponibilidade, você não precisa ficar se preocupando com a disponibilidade dos master nodes, isso ajuda bastante. Os worker nodes você consegue escalar também de uma maneira fácil, porque você está por trás, na verdade, você está usando EC2, então se a sua aplicação precisa de mais pods ou de mais nodes, você consegue escalar facilmente com as próprias propriedades da AWS, né, de autoscaling. Então, tem uma série de coisas que eles conseguem ajudar. Nos outros clouds também é tudo mais ou menos parecido, né? Se você for pegar um cluster de Kubernetes gerenciado pela Microsoft, ele é muito parecido, e no Google também. Eu acho que uma das grandes diferenças é a quantidade de serviços que o vendor provê. A AWS, como a gente sabe, é o vendor que mais tem serviços disponíveis. Então, além de você ter um Kubernetes que você consegue utilizar todas as features que a comunidade desenvolve, né? Então, por exemplo, foi uma coisa que você não consegue fazer no ECS, se você estiver rodando os seus containers lá. Pode ser que você precise, por exemplo, de um Nginx Ingress Controller. Você não vai ter isso para você fazer ingestão, para você fazer mapeamento de rota, né, que vai entrar dentro do seu cluster. E sendo que no EKS você vai conseguir. Né? Então, todos os projetos que estão disponíveis para a comunidade você vai colocar, plus todos os serviços que o vendor disponibiliza. Né? Basicamente é isso. Um ponto bem interessante que o EKS tem, né? Primeiro, cara, simplicidade, sei lá, e clicar ele subir para você a infraestrutura. Hoje tem o EKS CTL, né? Que é por da comunidade que a AWS tomou para ela, né? É bem comum isso acontecer. Então hoje tem o EKS CTL. Quando o EKS começou, basicamente você tinha que ir lá na console, provisionar o cluster e fazer tudo. Tinha um CloudFormation para isso, né? Tinha um CloudFormation para isso. Primeiro era basicamente, você tinha que fazer tudo. Então você tinha que construir a VPC, a subnet, fazer toda a tabela de roteamento, fazer tudo sozinho. Depois eles lançaram os CloudFormations para facilitar isso. Né? Então você entrava lá, executava aquelas receitas e ele provisionava a infraestrutura para você. Depois criaram o EKS CTL, né? Criaram o EKS CTL e a AWS, que a comunidade criou, e a AWS adotou como ferramenta oficial para gerenciar, para você criar e gerenciar a cluster e nodes. Hoje, com uma linha de comando você provisiona um cluster e por trás dos panos ele vai fazer tudo isso, vai criar uma VPC, vai criar a quantidade de subnets com os ranges que ele precisa de IP, os blocos todos definidos, bonitinho, e os worker nodes também. E até para você fazer a gestão desses worker nodes é fácil, nessa mesma linha você consegue usar a instância spot, usando a instância on demand, você pode colocar por a quantidade de nodes, dependendo por exemplo, você pode falar que você quer 25% só de instâncias spot. Isso ajuda a diminuir custo também, né, dentro do ecossistema da AWS. Sim, tem bastante coisa que é facilitada, extremamente abstraída, né? Outro ponto bastante interessante do EKS também é a integração com a autenticação da AWS, né? Então, assim, ele nativamente ele usa a autenticação da AWS. Então, ele tem um helper, ele tem um binário que você faz com que você consiga integrar o login de forma nativa. Dá para fazer isso também com projetos da comunidade, mas de forma nativa você consegue, então, pelos usuários do IAM, e mesmo que você estiver usando o role, por exemplo, via AD, via qualquer outra coisa que estiver autenticando, via a Acta e tal, você pode, na verdade é vinculado, né? Então, assim, você colocou o cara numa role,
você consegue fazer com que ele já ganhe o poder específico ali de reader, de administrator e tal, e assim vai. Então, essa é uma vantagem legal também, essa questão da integração. E fora que aí ele abstrai toda essa questão dos etcds, os masters, ele cria tudo isso para você não precisa se preocupar com isso, né? Mas aí é meio praxe de todas as clouds também, né? Voltando à pergunta do Robson, né? Pode pontuar as vantagens do Kubernetes gerenciado frente às clouds públicas. A gente falou algumas delas, né? A questão de facilidade, simplicidade, a redundância, que já é nativa, então as boas práticas do Kubernetes, né? Não com tudo o ecossistema que está em volta, mas as boas práticas do Kubernetes já vem junto com ela, facilidade de autenticação, integração. Cara, comparando com outras clouds, eu gosto de dizer o seguinte, cara. O Google foi o primeiro que lançou o GKE, né? Então ele é mais maduro, mas o EKS está amadurecendo muito rápido, né? E em nível de funcionalidade, já tem algumas funcionalidades a mais, tem algumas a menos também, mas tal qual a gente sempre fala que, por que a AWS? Por que vocês usam mais a AWS, né? A gente tem duas explicações para isso aqui na da rede, né? Por que a gente usa mais a AWS? Primeiro ponto, porque é mais maduro. Então, respondendo a pergunta, então, a questão da maturidade conta também. E um outro ponto em questão dos princípios e valores da companhia mesmo. Então, eu, pelo menos, Flávio, eu acredito muito nos princípios e valores lá do Leadership Principles da própria Amazon e tal, e isso acaba dando fit, acaba ficando muito mais fácil da gente falar, da gente lidar, né, a ideia do menor peso, menor preço mesmo, sempre que possível e tal. Então, tem esses pontos aí. Mas a gente também tem que dizer quando um produto não é tão maduro quanto o outro na outra direção, né? Então, acho que tem esse ponto, tem algumas funcionalidades que o GKE tem, mas falando em preço, em funcionalidades mais primitivas e mais principais, vamos dizer, acho que se equipara, né, Everton? Talvez você consiga dizer um pouco melhor aí. Sim, em termos de funcionalidade são bem parecidos, né? Todos eles mantêm, né, as versões bem atualizadas, né? Hoje no EKS a gente tem a 1.16, né? A versão mais atualizada do Kubernetes chegando na 1.18, né? Em todos esses vendors eles oferecem até a 1.16, né? Tanto na Microsoft. No Google eu não tenho certeza, tá? Mas na Microsoft é certeza que eles têm a 1.16.1, se não me engano. Na AWS eu acho que está na 1.16.7, né? E isso é interessante também, né? Porque todos eles estão mantendo as versões meio que atualizadas, né? E agora a AWS até lançou o manifesto, né? De quanto tempo que eles vão manter as determinadas versões, então você consegue se planejar, né? A gente está bem num momento de transição dentro dos clientes, né? Porque a gente começou provisionando os clusters de uma maneira, né? Lá atrás, quando era a versão 1.13, e hoje a gente já tem todas essas outras ferramentas que ajudam a gente, tipo o EKS-CTL, né? Agora já nas versões mais atualizadas, né? Que facilita muito o gerenciamento, né? Então a gente está bem nesse momento de transição, né? De ter que reprovisionar alguns clusters, até porque isso é uma coisa legal também que tem dentro do EKS, que você consegue fazer as atualizações direto na console, e ele mantém a retrocompatibilidade, né? Então, se você quiser colocar a versão mais atualizada que tem disponível na console, você consegue, sendo que você tem que migrar de uma para outra. Então, por exemplo, se você dá um cluster numa versão 1.13, você tem que ir para 1.14, depois para 1.15, depois até a 1.16. Mas você consegue fazer via console, é fácil. Talvez se você tiver um Kubernetes instalado dentro de casa, você vai ter uma dor de cabeça para fazer isso, né? Vai ser um negócio um pouco mais chato de fazer, mas você consegue fazer isso na console e ele mantém tudo funcionando. Você vai ter problemas se você editar alguma coisa, né? Se você editar alguma coisa, você provavelmente vai ter algum problema, porque as versões das APIs mudam. Então, se você... e como o manifesto é tudo YAML, né? Que você interage com o cluster, provavelmente você colocou versões de APIs que talvez não estejam disponíveis mais. Então, você pode ter alguns problemas se você editar alguma coisa ou criar coisas novas. Então, você vai ter que se atualizar também. O ponto da atualização é o ponto que tinha passado mesmo, realmente. A questão da atualização simplificada é bem mais fácil, que se você tiver com Vanilla lá, é um pouco mais complexo você fazer essa atualização. Né? Exatamente. E o Matheus tem uma pergunta aí, né, Matheus? Eu tava aqui no backstage aqui. Eu queria saber, cara, se vocês podem tirar essa dúvida aí, tipo, quais são os requisitos mínimos, falando assim, academicamente falando? Vamos supor que eu não sei de nada e eu quero começar a aprender Kubernetes, ou EKS, ou até SS. Quais são os requisitos mínimos para mim começar nessa caminhada, assim? O que eu tenho que ter antes de ir lá e procurar? Como fazer tal coisa no Kubernetes, sabe? Faz que nem eu, cara. Primeiro começa a aprender cloud. Aí, uma boa ideia. Você vai falar isso mesmo. Na verdade, aí já tô no caminho. Já.
Na verdade, assim, cara, minha opinião, tá, Everton? Me corrija aí. Cara, Docker, Docker, tem que aprender, não tem jeito. É melhor, seria mais produtivo aprender Docker do que aprender Kubernetes, pra falar a verdade, se o contrário não dá. Eu diria, a cloud que você escolher, porque isso conta muito também na hora de você fazer diagnóstico, troubleshoot, mas dá para fazer local também, então dá para você brincar localmente, tal, tudo. Então acho que não é um pré-requisito tão crucial, mas, pô, se você quer brincar com a AWS, que você conheça ali minimamente a AWS, assista nossos vídeos aí, acompanhe e tal. E eu diria até um pouco mais, sabe? Assim, eu acho que você tem que ter um controle. Você falou do cara que não sabe nada, né? Tá começando agora. Então, eu tô fazendo a faculdade, quero começar a aprender. Eu diria um pouco mais, assim, você tem que ter também um conhecimento de sistema operacional como um todo, assim, de computação como um todo. Então, assim, como é que a computação e rede, assim, como que a coisa funciona e tal. A gente vê muita gente batendo cabeça aí porque começa de trás para frente, né? Então, eu acho que uma basezinha de rede, como funciona a comunicação HTTP, como funciona a API, esse tipo de coisa, eu acho que não é um pré-requisito legal. Eu concordo só complementando o que o Flávio estava falando, principalmente você aprender Docker, né, que nem o Requeno falou, o Kubernetes basicamente é um orquestrador de containers tem um conjunto de APIs, né, que você vai interagir com ele para você fazer a questão do seu container, que nada mais, nada menos é do que um container em Docker. Então, você precisa aprender Docker, né, e que nem o Flávio falou, se você for subir hoje um cluster, por exemplo, que nem a gente está falando de EKS, se você for subir um cluster EKS, você vai precisar dominar uma série de conceitos. Você vai precisar saber, porque embora a gente tenha ferramentas que facilitem a nossa vida, que provisionem um cluster para a gente, ele está fazendo isso de maneira orquestrada, né? Está executando uma série de ações por debaixo dos panos. Então, você tem que saber criar uma VPC, você tem que saber o que é rede, tem que saber quais são as sub-redes, quais são as máscaras, as quantidades de IPs que você precisa alocar para cada rede pública, para cada rede privada. Então, tem uma série de conceitos que você precisa dominar antes do que chegar lá, simplesmente comprar o curso na Udemy de Kubernetes e sair, né, tentar fazer. Você pode até conseguir, obviamente, você vai ter um guia, né, para fazer isso, mas talvez você não vai entender o que está acontecendo por trás, que eu acho que é o mais importante. Essa aqui é rápida para você responder. Se o EKS está disponível South América, deve estar gostosinho o preço. Relativamente novo. Cara, eu acho que ele veio com o mesmo preço do Norte Virginia, o gerenciador, tá, cara? Eu vou validar já e falo, senão eu mando na comunidade, mas tá no mesmo preço, né? Mesmo preço, e também tá na mesma versão que o Norte Virginia, tá? Então você consegue colocar um 16 aqui no Brasil do mesmo jeito que você consegue colocar lá. Senhor Flávio, se eu tiver algum projeto aqui que já está maduro o suficiente, ou eu penso estar maduro e quero portar ele para EKS, é só falar com o pessoal lá da rede que é sucesso? Manda ver, cara. Se precisar de ajuda para meter a mão na massa, conta com a gente. Se precisar tiver de também, conta com a gente. E se quiser fazer por conta e precisar de ajuda da comunidade, cara, posta lá no grupo do Telegram, aqui no chat, aqui em qualquer vídeo, nesse vídeo mesmo, e a gente ajuda tranquilamente, né? Temos alguns cases EKS da rede? Vários. Temos bastante, cara. Temos bastante. Eu não sei se tem algum case público, né? Eu acho que tem alguns cases que ou estão público ou estão para entrar público, né? Mas temos alguns aí. Temos case com banco, temos case com empresas de varejo, de venda de imóveis, temos case... Eu estou fazendo essa pergunta, não é nem pela questão do merchan, é porque assim, várias pessoas bateram nessa tecla de que o EKS ele não estava maduro o suficiente para aguentar a produção. E aí, assim, desde que eu entrei na da rede para aprender esse mundo de cloud aí, essas coisas, vamos ver se até julho eu fico bom, né? Eu vejo o Everton falando, o Evandro, enfim, eu vejo os negócios lá e falo assim... Tá rodando, né? Essa afirmação não está madura, né? Essa afirmação de que, puta, o EKS não é maduro, não roda workload de produção e tal, ela foi verdade durante um tempo atrás, é a mesma coisa que a gente fala aqui de feed de inovação. Lá no comecinho, quando lançou, estava bem primitivo ainda, né, Everton? A gente chegou a brincar lá no começo e tal, mas cada vez mais está ficando mais sofisticado e cara, estamos rodando aí. Então, definitivamente, eu posso pôr o meu EKS na minha roleta aqui. Pode pôr. E não só... Falou, senhores. Obrigado demais. Valeu, Cris. Obrigado, Everton. Obrigado, Matheus.